que o Mestre amado Jesus, por intermédio dos seus mensageiros, estejam conosco, nos acompanhando, nos intuindo, acerenando o nosso coração, trazendo paz para nós. Enquanto a espiritualidade visita todos os lares, onde quer que se encontre um só irmão em sofrimento, desalentado, desesperançado, que Jesus permita que os amigos maiores possam trazer-lhes o bálsamo consolador, o amparo, a proteção, que sejamos todos assistidos neste momento, meus caríssimos irmãos. Quando nós vamos aqui fazer breves comentários sobre a necessidade do perdão, o perdão como garantia de equilíbrio e de paz para os nossos espíritos. Não haverá paz, não haverá felicidade sem adquirirmos o equilíbrio. E não haverá nada disso sem que o nosso coração tenha aprendido a relevar, a perdoar as falhas que os irmãos cometerem em relação a nós. Então, nós precisamos de entender o perdão. Como é que é esse perdão? Mas isso é tão difícil perdoar. Na situação em que nós ainda nos encontramos aqui no planeta Terra, num mundo ainda em transição, que não estamos ainda na completude, num planeta regenerado, estamos aqui apostos com inúmeros irmãos que estão a caminho conosco nesta humanidade. Cada um no patamar evolutivo, com suas experiências, trazendo a sua cultura, os seus conhecimentos de vidas passadas, e nem sempre há entendimento, a tolerância, a paciência entre aqueles que convivem, principalmente mais diretamente. É uma fala, é um olhar, é um trejeito, é um ressentimento pelo que o outro nos disse, pelo que o outro nos fez. São chateações que nós temos na nossa vida diária, começando dentro de casa, com os filhos, cônjuges, no local de trabalho, na via pública, nas repartições públicas onde nós formos. Então, caríssimos irmãos, no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano, nós precisamos muito de buscar o exercício da paz em nós, da tolerância, buscar nos equilibrar diante de todas essas coisas, para que os acontecimentos externos não nos perturbem o interior. Não podemos dormir chateados e magoados, porque isso será um desastre para nós, será veneno em nós mesmos. Então, vejamos o que Mateus, lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo de 14 a 15, está registrado: se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também o vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, também pouco vosso Pai perdoará os vossos pecados. Primeiro, Deus não se magoa, não tem ressentimentos, não se sente afetado por nada que qualquer um de nós falemos ou façamos. Jesus, pela mesma forma. E os espíritos superiores, aqueles que já cresceram em amor, em compreensão, em entendimento, em perdão, eles também não se sentem de forma alguma magoados com qualquer coisa que seja. Nós ainda nos sentimos magoados porque ainda temos orgulho em nós. Nós ainda somos mesclados por esse orgulho, uns mais, outros menos.
Não significa dizer que a gente não se chateie de forma alguma com algum comportamento. Quando alguém nos fere, nos magoa, quando alguém dribla a nossa confiança, quando alguém brinca com os nossos sentimentos, quando alguém nos prejudica, nos causa mal, isso nos afeta. Tira a nossa paz, tira o nosso sossego, sim. Agora, a depender da importância que nós estamos dando a tudo isso, é a forma com que nós vamos reagir espiritualmente e até mesmo o nosso corpo físico reagirá diante de tudo isso, porque o corpo ressente com tudo aquilo que o espírito está ressentindo. Então, inúmeras são as doenças, as enfermidades causadas pela falta de perdão, que nós vamos ver ali na frente. Então, nós precisamos, meus amados, aprender a relevar. Relevar é um sentimento que vem do coração. Esse sentimento sincero, que é generoso, que é gentil, ele não fere de forma alguma o sentimento do ofensor, os brios do ofensor, não é? O amor próprio dele. Então, nós precisamos aprender que para que o outro perceba o seu erro, nós não precisamos feri-lo e retribuir na mesma moeda, com a mesma intensidade, os ultrajes que eles estão fazendo em relação a nós. Nós não precisamos disso. O próprio evangelho é muito claro, não é? Então, impor condições humilhantes para aquele que nos feriu, que nos magoou, exigir, cobrar desmedidamente, ferir o outro no seu amor próprio, é uma forma de demonstrarmos a nossa pequenez. O quão somos pequenos ainda, ignorantes ainda, e o quanto que precisamos ainda crescer para Deus, para Jesus, que significa crescer para o amor. Não é? Então, nós não podemos, de forma alguma, cair na ostentação de exigir daquele que passe pelas mesmas dificuldades que nós, pelas mesmas agruras com que fizeram o outro passar. Aquelas falas que, por vezes, nós ouvimos e, meu Deus, Deus nos livre de repeti-las, que alguém tem que morrer, tem que passar pela mesma coisa, que tem que ter pena de morte. Aqueles pensamentos e aquelas atitudes, os comportamentos que não estão adequados, alinhados com a proposta de nosso Senhor Jesus Cristo, que é todo amor, que a doutrina de Jesus, ela é toda amor. E o amor não nos recomenda a guerra, nos recomenda a paz. O amor não nos recomenda o revide, mas nos recomenda a precaução, o cuidado, o exercício de relevar, de compreender, de entender a posição que o outro se encontra, para darmos conta de saber o porquê que ele comete determinadas coisas conosco ainda. Entender que nós também dependemos do perdão, da paciência, da tolerância das pessoas o tempo todo. Que se já não cometemos determinadas coisas que o outro ainda faz, nós não podemos, como diz o Emmanuel, ficar escandalizados por isso, porque na nossa ficha, logo ali atrás, se nós pudermos consultar, nós vamos ver que já tivemos muito daquelas fraquezas, e quem é que pode garantir que até o fim da existência nós não venhamos a cair em qualquer trecho do caminho? Todas essas reflexões nos levará a condutas diferenciadas. E é esse o exercício da reforma íntima. Não nos é exigido em nenhum livro, em nenhuma fala de espíritos do bem, que nós tenhamos que ser santificados e ter atitudes santas o tempo todo,
nesta encarnação e sairmos daqui com a capa de santos. Porque isso não vai acontecer. A evolução, ela é gradativa, ela é lenta. E quando nós estamos ali, envolto com todos esses acontecimentos, sendo testados, hora ou outra, nós vamos deixar escapar alguma fala, alguma atitude, algum pensamento que pode não estar muito condizente com a proposta de Jesus, mas é que estamos vindo já há tantos séculos e por repetições de comportamentos e de condutas, muitas coisas ficaram acrisoladas em nós. E hoje estamos tendo um pouco mais de trabalho para melhorar essa parte nossa aí. Então, precisamos de analisar esta questão do perdão em nossa vivência, do nosso dia a dia. Em inúmeras situações, nós somos ofendidos, agravados, recebemos chateações, e temos que ter a elegância e o cuidado para não causar transtornos e não guardar ódios, mágoas e ressentimentos. Segundo o instrutor Emmanuel, ele diz que acumular em nós mágoa, ódio e ressentimento é como nós colocarmos um escorpião no bolso e a cada movimento nós sermos injetados com pequenas doses de veneno. Então, as coisas ruins que nos desagradaram aconteceram sim, mas vamos ser superiores a elas e não deixar com que aquelas cenas, aquelas falas, aquela atitude do outro se repita e vire uma fixação na nossa cabeça, batendo como um símbolo, tirando o nosso sossego, a nossa paz, indo para a cama levando esses sentimentos inferiores, que são os nossos inimigos. Isso é que é dormir com o inimigo, levar ressentimentos para a cama, não é? Dormir com o inimigo no travesseiro. O inimigo pode estar aqui dentro da nossa cabeça, na nossa tela mental, na repetição de assuntos, de falas, de comportamentos. É aí que entra a oração, é aí que entra a música calma, é aí que entra uma lição nobre. É para isso que a doutrina está. É para isso que os Espíritos trouxeram tantas obras com lições maravilhosas para nos consolar e nos esclarecer, e nos ajudar a mudar o nosso quadro mental quando a gente fica ressentido com o que as pessoas fizeram. Provavelmente hoje, no dia, todos nós tivemos uma contrariedade, mas nós vamos escolher dormir em paz ou dormir com essa contrariedade. Se nós dormirmos em paz, vamos acordar melhor. Se nós dormirmos com a contrariedade, nós vamos acordar não muito legais, não muito bons. Então, o que nós estamos fazendo quando nós nos sentimos injuriados? Por vezes a gente se sente injuriado. A nossa tendência é de aumentar o fato desagradável. Tá aí o primeiro erro nosso, aumentar o fato. Segundo, ficar falando e repetindo e rememorando aquele mesmo fato. Contando na expectativa e aumentando a coisa para que a gente se sinta, as pessoas sintam pena em relação a nós e julgue aquele nosso irmão. O Evangelho é claro quando ele nos diz que nós precisamos ser indulgentes para com as imperfeições dos outros, mais severos com as nossas. Nos inquirir o tempo todo como que está sendo também nosso comportamento, onde é que a gente errou, se desculpar quando houver necessidade, não ter vergonha disso. A palavra perdão, desculpa, por favor, me perdoe, são palavras que devemos usar, deve ter muito uso no nosso dia a dia, não é para de vez em quando. Ou então dizer assim, eu perdoo, mas não quero nem ver a cara dele.
Você nem passa na mesma rua que moro. Se souber que eu estou por aqui, passe por lá. Aí não é perdão. Nós estamos eivados ainda de sentimentos negativos, de sentimentos ruins, não é? Então, nós precisamos de aprender a nos libertar das substâncias nocivas que fazem mal para o nosso espírito e também faz mal para o nosso corpo. E de que forma que nós vamos fazendo isso? Fornecendo alimento mental puro para nós mesmos, na oração, pedindo a Deus que nos fortaleça, que nos ajude a retirar de nós aquele sentimento negativo. Que Jesus abençoe muito aquele que nos lesou, que se encontra na ignorância ainda e que, infelizmente, vai ter que restituir a paz a quem tirou, restituir tudo que tirou de outrem, passar por situações difíceis ainda, aquilo que não queremos para nós, não desejarmos para as outras pessoas, sentimento de revide, é muito ruim. Alinhando esse sentimento, nós vamos estar abrindo brechas para que espíritos desequilibrados venham usar da nossa tela mental para seus instintos inferiores. Então, o que é mais importante nós estarmos fazendo nessas situações todas aí? É importante a gente entender o que foi que ocasionou a ofensa. O que levou aquele indivíduo a me ofender daquela forma? Qual é a nossa contribuição também? São perguntas que nós devemos fazer. Esse é um ato de reflexionar, reflexão, para que a gente possa mudar. Se a gente não sai fazendo em voz alta, a gente faz aqui, na nossa própria consciência. Mas não deixar de faltar o perdão para nenhuma das pessoas. E é preciso aprender a diluir a mágoa, a raiva, o ressentimento, né, que aquele fato gerou. E como fazer isso? Porque nós precisamos nos desligar disso, nos libertar disso, desse acontecimento. Como que nós vamos fazer? É nós mudarmos o padrão mental. Não deixar que esses pensamentos tenham repercussão por muito tempo no nosso cérebro. Então, o perdão, ele não é concordar com o erro. Alguém cometeu uma barbaridade comigo ou com alguém que eu conheço, não é nós sermos coniventes com o mal, passar a mão na cabeça e aceitar tudo, mas não, existem muitas formas de se resolver uma situação de forma legal, de forma elegante, de forma educada, de forma fraterna. Para que o que for verdade, o que for legal, ele sobreexista a picuinhas, a raivas, a ressentimentos e interesses próprios. Então, muitas vezes nós ficamos com raiva de alguém porque nós estamos com o nosso interesse próprio ferido. Que interesse é esse? Quais são os nossos interesses? O meu interesse é ter paz, ter equilíbrio, ter tranquilidade, crescer em amor, permanecer no bem ou qualquer outra coisa? Nós precisamos saber o que queremos. Quando a gente faz essa pergunta aí, a gente imediatamente tem a resposta. Porque a nossa consciência mesma, ela nos diz, né? O bom senso vai demonstrar que atitudes como perdoar estimula as práticas de perdão nas outras pessoas também. A gentileza estimula a gentileza, o bem estimula o bem,
O amor estimula comportamentos de amor. A alegria gera alegria nas outras pessoas. E a raiva, a mágoa, o ressentimento, a violência, ela também gera violência, mágoa e ressentimento nas outras pessoas. Se alguém não agiu corretamente conosco, mas com a nossa elegância, com a nossa fraternidade, ele vai ficar desarmado. É como um espírito que não nos perdoou e que, às vezes, ele investe mentalmente, através das obsessões, querendo nos derrubar, tirar nossa paz, tirar a nossa harmonia, mas nós permanecemos firmes com Cristo, estudando, orando, trabalhando, ocupando o nosso tempo, canalizando as nossas energias. Ele vai perdendo espaço. Ele não vai ter como atuar na nossa mente, porque nós estamos protegidos pelo bem, pela prática do bem, do amor, da caridade, do estudo, crescendo em consciência, em compreensão. Jesus deu um conselhozinho para nós, assim, daquele caprichadíssimo. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, terás ganho o vosso irmão. Querer retratação em público, tirar satisfação em público, é o mesmo que afrontar o orgulho da outra pessoa. Mas se for lá no particular, conversar, legal, beleza, pedir desculpa, pedir perdão, eu errei, foi mal naquele momento, não guardar ressentimento, estar pronto a pensar, a desejar o bem e a fazer o bem para aquelas pessoas que nos prejudicaram, essa é a postura correta. Essa é a postura correta. Se tivermos tendo dificuldade, a gente buscar ajuda de quem pode nos aconselhar também, nos ajudar e nos orientar. Buscar o Evangelho de Jesus. Porque quando nós buscamos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos ali tudo que a gente precisa para estar melhor um pouquinho a cada minuto do dia. Numa dessas conversações em que Jesus falava do perdão e dava todos esses conselhos com os amigos, foi que Pedro pergunta para o Cristo: Senhor, mas quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Aí Jesus: não vos digo que perdoareis até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Porque quando a gente faz, muitas vezes, um exercício, nós passamos a acertar, fixamos aquele aprendizado. O Kumon faz isso, no português é matemática, repetição dos exercícios. Você vai passando a dominar aquilo. E a cada vez que faz, ter novos olhares e ter observações mais abrangentes sobre os exercícios. Vai aprendendo muito mais do que se você resolver isso uma vez só e nunca mais voltar nele. Vai esquecer. Por isso que Jesus diz que a quantidade de vezes que nós iremos perdoar uma pessoa, ela deve ser muito grande, juntamente com a nossa compreensão. Por isso, 490 vezes cada ofensa. É uma coisa muito interessante. Uma senhora, isso é uma história, uma velhinha, certa feita, comemorando 60 anos de casamento lá com seu maridinho, 3 gerações de família comemorando, e todos netos, bisnetos, filhos, ali em volta. Uma das netas lá, eles fazendo uma gravação, pergunta: vovó, como é que a senhora conseguiu ficar casada tanto tempo com o vovô? O vovô não deveria ser fácil, né, gente? Pois é.
Ela respondeu assim: quando nós nos casamos, eu peguei um caderno do qual eu tenho guardado e anotei 10 coisas que eu iria tolerar no seu avô. Aí todo mundo quis saber. Ela falou: olha, na realidade, eu coloquei lá no caderno, numerei 1, 2, 3, até 10. Eu nunca coloquei o que era, mas cada vez que ele cometia uma falta que me chateava muito, que me magoava muito, eu dizia para mim assim: está entre aquelas 10. Tocava o barco para frente, relevava. E foi indo assim durante 65 anos. E a gente precisa fazer isso demais com filhos, com vizinhos, com familiares, entre cônjuges, até mesmo no movimento espírita, né, no movimento urbano, na nossa vida, do nosso dia a dia. Nós precisamos de fazer esse exercício aí. E na nossa prática, nós temos essas duas soluções, duas formas de solucionar esse problema. Uma de acordo com o Evangelho, com o que o Cristo nos ensinou, e a outra como o mundo nos ensina. Nós temos dois professores, Jesus e a espiritualidade, e o mundo. O que o Evangelho nos ensina? E o que Jesus nos exemplificou diante a nossa prática diante das ofensas? A de Jesus é grandiosa, ela é nobre, verdadeiramente generosa, igual nós dissemos ali atrás. Evita com delicadeza ferir o amor próprio e o sentimento do agressor, ainda que ele tenha culpa. Nós estamos ainda nesse processo de aprender. Devemos insistir nesse exercício. Não significa que porque nós sabemos, na prática nós vamos dar conta 100%, o restante da encarnação. Não é assim. Né? Mas esse exercício aí, esses 70 vezes 7, é aqui, nesse momento da prática, que deve ser observado. Qual que é o que o mundo nos ensina? Que a gente vá lá impor ao ofensor as mesmas condições humilhantes com que ele nos fez passar. Tem que matar mesmo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que trancafiar. Se Jesus estivesse no nosso lugar, o que ele faria? Se nós estivéssemos na situação daquele outro fazendo aquilo lá, o que nós gostaríamos que as outras pessoas fizessem em relação a nós? Jesus foi quem falou que nós deveríamos fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que o outro estivesse fazendo a todos nós. Então, nós já sabemos, está de cor e salteado aqui na nossa cabeça. Mas é no dia a dia, é na prática, que essas lições devem ser repercutidas. Né? Tem uma senhorinha que se chama Márcia Guiar, ela é presidente da Academia Espírita de Letras de Goiás, a Academia Espírita de Letras de Goiás, não sei se vocês conhecem. Ela tem um livro que se chama Projetando Luz no Lar. Olha a frase que ela escreveu neste livro. Aquele que perdoa, ele transpõe os pórticos da imortalidade, da espiritualidade, na morte do corpo. Com paz na consciência, luz no espírito e consolo no coração. Vou repetir. Aquele que perdoa, ele transpõe os pórticos da espiritualidade na morte do corpo, na desencarnação. Ele passa para o outro lado da vida, levando paz na consciência, luz no espírito e consolo no coração. Porque ele não vai ser joguete da espiritualidade, porque ele não fez mal. Perdoou o mal que lhe fizeram.
Ele não vai chegar do outro lado com o coração cheio de mágoa e ressentimento para servir de material para espíritos do mesmo naipe, subjugá-lo e escravizá-lo. Ele vai com paz na consciência. Ele terá luz no seu espírito e vai ter consolo no coração, porque ele vai entender que o outro terá também a seu tempo, momento de amadurecer, de compreender essas coisas, e vai melhorar, e também vai mudar, né? Muito bem, mas quando o perdão deve ser exercitado? Quando? É toda hora, é a todo momento, a todo momento. Você foi na mercearia, foi na padaria, pode ter certeza que poderá acontecer alguma coisa que vai levar a gente a... Não, peraí, não posso nem responder. Se eu responder isso aí agora, eu vou falar algo que não devo, vou ser deselegante, não dá. Vontade de falar dá demais. A vontade de falar dá. Mas ontem mesmo eu ouvi uma situação que a língua coçou para eu. Aí eu falei assim, não posso, porque se eu falo, eu vou causar uma situação maior ainda. De repente, nós não estamos bem para falar. Tem isso. Tem dia que nós não estamos bem para falar. Nós estamos precisando de colo. Então, esse dia é melhor que a gente não fale, melhor que ore e que leia, que vai ouvir uma música bem legal, vai cantar, vai respirar fundo, vai relaxar, né? Nós não podemos. Agora, há dia, quando a gente está pacificado, quando a gente está calmo, quando a gente está tranquilo, aí é o dia de falar. Aí aquele dia a gente pode falar. E olha o que Jesus fala lá no Evangelho. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele. Sabe por quê? Olha só. Olha a sabedoria do Cristo quando disse isso, nos ensinou. Durante a encarnação, enquanto nós estamos com as pessoas, com essas pessoas que ferem, que magoam, que prejudicam, que são ingratas, quanto que a gente recebe ingratidão e vê ingratidão para tudo que é lado. E também praticamos ingratidão, às vezes até inconscientemente, não é? Então, olha a sabedoria do Cristo. Enquanto estiverdes a caminho, reconcilia-te com ele. O que é isso? Esse reconciliar, porque nós não estamos com os outros de primeira vez aqui nessa encarnação, nem por acaso. Ninguém caiu na vizinhança do outro, nem na família do outro, assim, por acaso, paraquedas, não existe isso. Estamos com aqueles que precisamos estar no momento certo, na situação certa. Então, reconciliar com o nosso inimigo é buscar uma vivência cristã, educada, evangelizada, elegante, baseada na gentileza, na verdade, no trabalho, na sinceridade, de forma alguma lesar as outras pessoas, porque uma vez feito, lesado, uma vez falado, é complicado, principalmente quando as pessoas têm dificuldade para perdoar, né? Então, quando Jesus disse isso, ele nos disse para tentarmos caminhar junto, trilhar com essas pessoas da melhor forma, para que a gente não entre em contendas, não entrar em contendas. Se o outro te pedir a capa, dá-lhe também a túnica. Não busque o revide, a vingança, o sentimento de vingança. Quanto que está atual aquela parte do Evangelho que fala sobre a vingança, né? Nós procuramos muito pouco ler os duelos. Quanto existe duelo hoje?
Os duelos hoje, eles são mentais, os duelos, pelos fakes, destruindo a idoneidade, a história, a hombridade de alguém, através dos fakes, das mentiras, alimentando mentira nos outros contra alguém. Todo mundo se volta contra aquela pessoa, acaba com ela, com a vida dela, com a carreira dela. Hoje, o duelo é dessa forma. Hoje, o duelo está assim. Então, a gente precisa ter muito cuidado aí, né? E ter tranquilidade. Tranquilidade para nos corrigir sem pressa. Porque, de repente, nós temos tanta pressa em nos tornarmos corrigidos, santos e puros, e nós não temos condição de envergar a capa de santa ainda, não é? Então, eliminar antes de desencarnar qualquer desavença com os nossos irmãos é o que nós precisamos de fazer. Não vamos desencarnar deixando o inimigo para trás. Ele fica aqui, vai vibrar negativo para nós. Quando ele passar de lá, ele vai nos encontrar por conta da afinidade de pensamentos negativos. Aí a coisa se arrola. Vamos procurar resolver as pendengas possíveis aqui, neste mundo, e sair limpo dessa. Outro objetivo, evitar que as discórdias continuem lá no mundo espiritual, que são as obsessões. Pensa, aqueles que não perdoaram continuam obsedando os que estão encarnados. É a obsessão de desencarnado para encarnado. O inverso, o encarnado também pode estar com pensamentos obsessivos perturbando aquele que já desencarnou. Esse assédio pode se dar de desencarnado para desencarnado no mundo dos espíritos, por conta dessas coisas do não perdão. Podemos ainda, enquanto encarnados, também obsedar o outro encarnado, exercer uma obsessão, uma fixação sobre o outro, impedindo o outro de crescer, de evoluir, fazendo com que o outro faça aquilo que eu quero que ele faça, que ele seja do meu jeito, tirando a liberdade das pessoas. Isso é uma forma de obsessão. E ainda tem aquela outra situação difícil também. Eu acho que ela dói muito e ela é pouco lembrada por todos nós, principalmente espíritas, que é a nossa auto-obsessão, a falta de nos perdoar. Muitos de nós não nos perdoamos por coisas do passado. Não nos perdoamos, meus irmãos. Não nos perdoamos. Não nos aceitamos da forma que somos, gostaríamos de ser diferentes, gostaríamos de ser corretíssimos, não falhar, de sermos perfeitos em tudo, e não vamos ser ainda. Ninguém pode ser perfeito em tudo. O infalível aqui foi Jesus Cristo. Então, nós não podemos ainda ter essa pretensão. Nós podemos ter o desejo de ser assim e lutar para ser. Mas a pretensão de ser agora não dá para ser assim ainda. Então, a gente precisa de entender, não é? Que o tipo mais perfeito que já pisou aqui na Terra é nosso Senhor Jesus Cristo. Lá na questão 625, que o Livro dos Espíritos nos ensina, né? E nós não podemos ignorar, meus amados, que no mundo espiritual, há verdadeiras organizações de espíritos extremamente inteligentes, disciplinados, perseverantes no que fazem, mas com sentimento adoecidos pelo ódio, pelo rancor, pelo excesso de vaidade, e se sentiram traídos, manipulados e não nos perdoaram, e que se encontram mobilizando todos os esforços para causar desconforto, doença, desequilíbrio, falta de paz e de induzir as pessoas ao erro, à queda.
Nós não podemos negar esta parte. Eles lá formam verdadeiros perseguidores, perseguem e fazem sofrer, escravizam a consciência das pessoas, né? Mas são muito organizados e são perseverantes. Nós precisamos buscar a perseverança no estudo, a perseverança no bem, a perseverança no ideal de crescer e de ser bom e de ser melhor cada dia mais. Não perdermos esse objetivo, esse fim, porque fomos criados todos para este fim, para a evolução, para o progresso moral e espiritual. E os vínculos que nós criamos com as pessoas, esse tipo de vínculo que nós estamos criando enquanto encarnados também, vai ditar a nossa paz, o nosso equilíbrio, ou não, no mundo dos espíritos e em próximas encarnações. Por isso convém-nos ser simples, exercitar mais a humildade, contentar com aquilo que a gente tem, ser mais grata, agradecer mais a vida, as pessoas, olhar a parte boa das pessoas e não somente seus defeitos, porque o Emmanuel fala, se nós formos olhar só a parte negativa do outro, nós não vamos aprender a amar, nós não vamos dar conta de amar, nós precisamos de aprender a ver, no meio das imperfeições dele, os pontos positivos que ele tem. Aí eu me lembro de uma situação em que Jesus caminhava com alguns discípulos, encontrar pelo caminho um cão em estado de putrefação. Os discípulos saíram tapando o nariz e quase regurgitando. Mas Jesus se aproxima daquele cão fétido, agacha ali, fica a admirá-lo e diz que belos dentes ele tinha. Então é aprender a tirar as situações boas, os pontos positivos de alguém, mesmo de um monte de falhas que ele venha a cometer. Aí a gente vai estar exercitando a indulgência, que é a precursora do perdão. Então, quem não perdoa vai dar um trabalho danado lá no mundo dos espíritos. Porque as obsessões, os liames mentais vão estar entrelaçados e vai criar aquela verdadeira celeuma no mundo dos espíritos, e os espíritos terão um grande trabalho para convencer aquelas pessoas que elas devem sair daquela fixação, daquele passado, daqueles acontecimentos e dar um passo avante, a progredir, tocar a vida para frente. Você não vai se esquecer da situação, do acontecido, mas não vai mais sentir dor quando lembrar. Esse é o esquecimento que o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina. Porque, meus irmãos, nós não vamos ter amnésia eterna, não. Perdoar é nunca mais não passar pela nossa tela mental que o outro nos fez aquilo. Não é isso. Nós vamos nos lembrar, sim, mas nós vamos compreender um monte de coisas, situações que o indivíduo estava, o estado de sofrimento que ele estava coado, ou então ele estava assediado por outras forças. Procurar dar a desculpa, indulgência é isso, é procurar compreender os motivos que levam o outro a agir daquela forma lá. Né? Então, quando eu me lembro de um fato, comento ele, falo dele, me lembro, nós vamos perfeitamente, né, até rir da situação, aquilo já não dói mais em nós. Quando nós nos lembrarmos de um fato, de algum mal que alguém nos fez, e aquilo não doer mais em nós, a gente já amadureceu, já compreendeu, já deu um passo adiante, já não dói mais, está perdoado. É essa questão do perdão. E quem não perdoa vai dar trabalho e vai também ter muito trabalho para se recompor e para se reabilitar. E quantas doenças nós poderíamos evitar nessa encarnação por perdoar.
Pense. Existem pesquisas que mostram, que apontam que a cristalização de energias negativas, de mágoas, de ressentimentos, de desejo de vingança, essas ideias obsessivas aí, elas vão causar distúrbios inúmeros em nós. E eu pesquisei alguns. Distúrbios emocionais, depressão, síndromes de toda espécie, dores musculares terríveis, hipertensão, doenças gastrointestinais, reações alérgicas, enxaquecas, câncer, né? Não estamos dizendo aqui que todo mundo que tem esse sintoma significa que é porque não perdoou, não. Significa que a falta de perdão pode provocar situações. A pessoa que ora mais, que tem mais fé em Deus, que tem mais confiança, ela vence e supera doenças incríveis. Cura-se até de um câncer que estava no seu programa reencarnatório. Outros que nem tinha nem câncer e nem outras doenças nessa encarnação, podem até desenvolvê-las, porque está com fixações mentais, atrelam-se a outras mentes doentes, enfermiças, que estimulam coisas ruins, que desarmonizam, e aí o corpo físico se ressente daquilo. Quanto mais profundamente golpeado é o espírito, se nós não tivermos uma paz, uma serenidade, um equilíbrio, e tentar colocar todo o nosso conhecimento a favor de nós, para a nossa paz e o nosso equilíbrio, nós acabaremos adoecendo e até desencarnando antes da hora, por conta de intempestividade, de intolerância, de raivas, de acessos coléricos. Imagine que no acesso colérico a gente tem uma isquemia, um AVC ou um infarto. E nem era para acontecer, mas a carga de raiva foi tanta ali que nós entramos naquele desequilíbrio ali. Então, o sentimento não resolvido se reverte contra nós próprios. Por isso que a doutrina espírita, ela tem o objetivo central de evangelizar os nossos espíritos. Por que nós sabemos todas essas coisas? Jesus veio, ensinou, mostrou o caminho a ser seguido. E diz que mais tarde enviaria o outro Consolador para relembrar todas essas coisas. O que ficou mal compreendido, o que foi esquecido. Aí veio o Consolador, que é o Espiritismo. E o Espiritismo, a sua tarefa central é a evangelização dos espíritos. É trazer para nós os subsídios para que a gente tenha condições de refletir, de se reposicionar diante das lutas, de tomar atitudes mais acertadas, de acertar mais, e de buscar harmonização interior, mesmo que nós estejamos no meio de uma balbúrdia muito grande. Tantas são as doenças e as dificuldades, agora nós precisamos de paz. Clamamos por paz, queremos a paz. Mas a paz exterior, ela vai ser realizada com o exercício, a boa vontade e a interferência das pessoas que conquistarem a paz por dentro. Porque indivíduos desequilibrados provocam desequilíbrios no seu ambiente. Pessoas intempestivas, intolerantes, raivosas, odientas, têm comportamentos que vão estimular outras pessoas no mesmo padrão, e nós não vamos ter paz, nós não vamos ter qualidade de vida, nós não vamos ter tranquilidade, não vamos aprender a nos harmonizar, deixando com que os fatos sejam maiores do que a vontade que nós temos de ter paz por dentro. Então, essa paz, ela tem que ter
ser conquistada pelo nosso esforço, o exercício nosso de cada dia. Nós precisamos de aprender a negociar. Não, peraí. Falou mesmo aquilo para mim, estou muito magoada, estou muito chateada, mas não vou perder minha paz por conta disso, porque eu não mereço. Eu não mereço. Se precisar ir lá e pedir desculpa e perdão, vamos. Se nós estivermos cometido um erro e um mal, vamos sim. Não deixar nem para amanhã. Se ele não nos perdoou, já não é problema nosso, é problema dele. Mas aqui dentro eu tenho que estar limpa, eu fiz minha parte. Aí eu continuo orando para mim e para ele. E continuo trabalhando. E é assim, fazendo bem, orando, estudando, trabalhando, que nós vamos nos recompondo diante das nossas próprias consciências. E é isso aí, caríssimos irmãos. Os conflitos que nós podemos ter em relação às ofensas criadas, elas são de dois modos. Elas são interpessoal e intrapessoal. Interpessoal é quando, no nosso ambiente, alguém que foi lá e cometeu algo de muito ruim para mim ou para o meu grupo familiar, nos prejudicou grandemente, de forma material, e nós, tomados pela ira, pela raiva, fomos tendo comportamentos e atitudes movidos por esta raiva, por esta falta de perdão, e o nosso desejo é vingança. Nós temos aí na história nordestina, não foi só no Nordeste, mas vou lembrar de uma que é famosa lá, de uma cidade de Exu, né? E era prática naquele período lá de famílias. Se não me engano, eu não sei se em Minas tem uma rixa familiar assim também, em que as pessoas elas vão fazendo mal umas para as outras, derrubando uma, e até mesmo com a morte do corpo físico, através de assassinatos. Isso tudo por quê? Por falta de chegar a um consenso. Enquanto uma das famílias não tiver atitude diferente para neutralizar esse acontecido e buscar outros modos de resolver essa pendenga, isso vai continuando de geração para geração. Primeira geração, na segunda, na terceira, e vai indo. E ninguém veio aqui para esse tipo de coisa. Nós não temos tempo em uma encarnação para ficar perdendo tempo com querelas, com mágoas, com ressentimentos. Isso causa uma situação tão ruim. Então, esse tipo de comportamento aí, ele é interpessoal. Ele vai causando problemas sociais. Dali a pouco tem um monte de gente envolvida nisso, porque vai ter gente que toma partido daqui, outros que tomam partido dali. E tem também o intrapessoal, né? Os por dentro. A pessoa vai guardando tanta raiva e tanta mágoa de alguém que aquilo vai adoecendo a pessoa, vai causando nela distúrbios mentais, desajustamentos, e o indivíduo vai chegando a um ponto que ele não vai querer nem viver mais, vai querer até sair da vida de uma forma inadequada para se ver livre de tudo isso. E o pior é que essas pendengas não param por aqui. Ao desencarnar, encontram-se todos no mundo espiritual, envoltos com as turras novamente. Então, é o momento, é necessário nós termos o autoconhecimento, conhecermos a nós mesmos, conhecer as pessoas, saber o que somos capazes e o que não, o que suportamos e o que não, conhecer as pessoas, o limite de cada um, o deles e o nosso, para que a gente evite desentendimentos. Quando nós conhecemos um pouco mais as pessoas e nos conhecemos também, fica mais fácil. Não, eu não posso falar isso, nem cometer isso, porque eu já sei o limite do fulano. E o evangelho é claro.
A nossa liberdade termina onde que começa o ponto do outro. Eu não posso avançar o sinal, eu não posso interferir no destino do outro. Então, perdão e tolerância são alavancas, meus irmãos, de sustentação para a nossa paz íntima, para o nosso equilíbrio espiritual, para a nossa paz interior. E o Emmanuel tem uma frase linda num livro que se chama Perdão e Vida. Ele diz assim, ó: quem quiser na terra trabalhar e progredir com mais saúde e paz, alegria e segurança, vale a pena perdoar constantemente para viver melhor. Quem releva, quem não dá maiores importância a essas coisas, quem se posiciona maior do que os males, supera tranquilamente. Não é? E nos auto-perdoar, meus irmãos. Eu me perdoo, eu me amo, eu sou de Deus, Deus me ama. Sou um espírito que já errou muito em vidas passadas. Trago na minha ficha reencarnatória muitos erros, vícios. Prejudiquei, lesei. Deverei ter muitos inimigos, ou encarnados no entorno, ou desencarnados também. Mas oro para mim e oro para todos eles. Peço perdão para eles. E que numa próxima oportunidade estaremos juntos para eu provar que melhorei. Mas peço perdão para meus erros do passado. Eu me perdoo, meu Deus, por tudo que eu tenha feito de mal, por tudo que eu tenha prejudicado o meu semelhante, ele esteja encarnado ou ele esteja desencarnado. Eu me perdoo. E sei que através das várias encarnações, eu irei ter com eles, e eu irei amá-los, e eu irei fazer muita coisa boa por eles. Irei mostrar que mudei. Não sou mais aquela pessoa do passado. Quando a gente fala isso, várias vezes no dia, todos os dias na oração, a gente sente paz, a gente se sente melhor. E não sentir vergonha de ter defeitos, de ter sido ruim, de ter sido mal lá no passado. O que passou, passou. O importante é agora, o que eu sou, o que eu penso, o que eu falo, os meus desejos, os meus sentimentos, porque esses Deus vê. Deus me conhece. Não sou mais a mesma pessoa. Isso é exercício de auto-perdão. E vou falar, eu fiz e faço há muito tempo isso para mim. Me trouxe mais paz, me deu mais harmonia interior e força de continuar na luta para melhorar, meus irmãos, porque nós ainda não temos a capacidade de agir 100%. Foi mal agora. Fulano, me perdoa. Eu falo pro marido, Joaquim, me perdoa. De quê? Nem se sentiu afetado por nada. Não, porque eu fiz... Não, ó, foi maior do que aquela atitude. Foi maior. Então a gente vai vendo, vai aprendendo na vivência com as pessoas também, não é? E nos perdoar, limpar a nossa mente, significa empregar esforços para aprender, estudando, empregar esforços em estar fazendo bem, canalizando as nossas energias para algo bom, produtivo para as pessoas, para o nosso entorno, e sintonizar com o melhor de nós, porque nós temos muita coisa boa em nós. Podemos ter um defeitozinho aqui e ali, isso nem é relevante, mas o desejo que nós já estamos tendo para melhorar, para crescer, para progredir, esse é que é o real, e é isso que Deus reconhece e vê em cada um de nós, caríssimos irmãos. Então, nós precisamos de entender que perdão é necessário, é um ingrediente necessário, e não é de vez em quando, não, esperar acontecer um fato drástico, não. É todo santo dia, nos nossos afazeres, nas nossas relações,
intrapessoais também, porque o perdão é um meio de aliviar o sofrimento. O perdão é um bálsamo. Ele alivia, ele traz conforto para os nossos corações, nossos espíritos sofridos. Veja só o que o Emmanuel nos diz, que o progresso é a soma dos problemas solucionados. O progresso da criatura, ele vai ser dito pelo contingente de problemas solucionados, que ele já consegue solucionar, que ele já passou por aquilo que não o afeta mais. E em que ponto que nós estamos dessa situação? Nós já estamos conseguindo, meus irmãos, nos esforçando por ser maiores do que as chateações que as pessoas estão fazendo conosco. Então, o progresso é a soma dos problemas solucionados. A evolução, ela é barreira vencida, diz ele. E dificuldade, ela é medida de resistência. Tribulação é o cadinho da nossa fé. Olha o que o Emmanuel nos diz. Então, caríssimos irmãos, me lembro do Chico Xavier, quando ficou entristecido com a vizinha que deu veneno ao seu cachorrinho, que era um cachorrinho que estava doente, impossibilitado, não tinha movimentos, e ele chegava de madrugada, ia arrumar a comida, fazia as bolinhas de comida e colocar na boca do cãozinho para ele engolir. E o pessoal achava que era uma pena o Chico ficar tratando um cachorrinho daquele lá, que dava tanto trabalho, e alguém foi lá e adiantou a desencarnação do cachorrinho com veneno. Então o Chico ficou entristecido. Um dia o Emmanuel chegou e disse: Chico, tem uma mancha escura aí na região do seu sentimento aí, do seu coração, e está atrapalhando o serviço dos espíritos. Você vai ter que causar uma grande alegria para essa senhora. Aí o Chico falou: mas como? Ela vem, mata, desencarna meu cãozinho e eu ainda tenho que causar uma grande alegria para ela. Sim, você vai causar uma grande alegria para ela. Descubra o que ela deseja e dê de presente a ela. Vai ser o remédio que vai solucionar isso aí. Chico buscou saber o que ela queria, o que ela mais desejava. O sonho dela era ter uma máquina de costura daquela de pedal, né, de pé, não aquela da manivela. Então, o Chico foi lá na loja, comprou em muitas suaves prestações e deu de presente para ela. Quando ela recebe aquela máquina, ela vem e abraça o Chico, mas com tanto amor, mas a felicidade dela era tanto que ela emitia luzes. E aquilo foi limpando. E olha que o Chico nem raiva ficou, hein? Nem era mágoa, ele só ficou triste, uma pontinha de tristeza pelo cãozinho que ele gostava muito. Agora imagine o que uma raiva, ódio pode causar, que mancha, que nódoa em nós pode causar. Vamos, meus caríssimos, nos lembrar de que perdoar é a solução. O perdão é o medicamento necessário para a nossa paz e para o nosso equilíbrio mental, espiritual e físico. Chico Xavier. Ele fala que o primeiro a pedir desculpas é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Esquecer é aquele que se recorda do fato, mas não sofre mais, porque ele já compreendeu que tudo isso faz parte dos acertos, do caminhar, do trilhar juntos, esse exercício, essa lida juntamente uns com os outros. Então, que nós amemos-nos uns aos outros, que nós nos toleremos, que nós venhamos a nos desculpar, que nós nos esforcemos
para sermos mais fortes e maiores do que os aborrecimentos, do que as ofensas que qualquer outra pessoa possa nos trazer. Muita coisa poderemos falar, mas basicamente é isso, é o que nós todos estamos precisando, caríssimos irmãos, para o nosso dia a dia, para vivermos mais feliz, melhor, com mais qualidade de vida. E até, de repente, pelo que nós emitimos, geramos, falamos, fazemos, junto à humanidade, nós até podemos ter uma sobrecarga de vida a mais, pela importância que temos pelo trabalho e pelo que nós estamos representando para as pessoas que estão conosco nesta encarnação. Que a santa paz de nosso Senhor Jesus esteja conosco, meus queridos irmãos. Obrigada por estarmos juntos, pela paciência, pela caridade do ouvido. Obrigada por estar conosco. E elevemos agora o nosso pensamento até a Jesus. Agradecidos por tudo que estamos tendo, por essa doutrina maravilhosa que nos esclarece e consola, nos faz pessoas melhores. Obrigada pela família. Obrigado, Senhor, pelos amigos que nos cercam, pelas oportunidades de trabalho, por nossos empregos, por nossos lares. Senhor, obrigado, mesmo pelas circunstâncias dolorosas, pelas dores, pelas dificuldades, porque são ingredientes para o nosso crescimento ainda. Senhor, nós pedimos neste momento para todos os lares do planeta Terra, os lares dos nossos irmãos que nos ouvem, para todos os hospitais, os leitos particulares, os sanatórios, as cadeias públicas, as penitenciárias, para os irmãos que estão nas ruas, que não têm um lar para voltar, para aqueles que odeiam, para aqueles que semeiam a violência, a intemperança, a cólera, para os indiferentes, os omissos, para aqueles que tentam contra a vida física e a paz das pessoas. São irmãos nossos num processo evolutivo difícil ainda, perdendo oportunidades, Senhor, e que irão se deparar diante dos seus atos, tendo de assumir as consequências, trazendo dores para si próprios. Que as suas bênçãos, Senhor Jesus, se faça presente sobre esses irmãos todos, sobre toda a humanidade, sobre todo o movimento espírita do Brasil, do mundo, da nossa cidade, as casas espíritas que são verdadeiros esteios espirituais, casas de formação moral, espaço evangelizador de nossos espíritos. Que os benfeitores abnegados estejam nesse momento transfundindo as energias novas, as bênçãos do passo curador em cada irmão necessitado, fluidificando águas, visitando irmãos desalentados, sofridos, desesperançados e levantando-lhes o ânimo e o moral. Pedimos para todos os desencarnados também, em qualquer lugar que se encontrem, principalmente aqueles que estão espalhando o terror, disseminando o ódio. Pedimos para aqueles que prejudicamos, que nos perdoem, que nos dê uma oportunidade de provar que estamos melhores. Que a santa paz de Deus e de Jesus nos cubra a todos. Felicidade por estarmos aqui hoje, com todos vocês, meus caríssimos irmãos, agradecendo imensamente a oportunidade que nós estamos tendo de trabalho. Um beijo no coração de todos, viu?